segue o jogo. Pode? Podemos. Beleza. 93 a todos. Hoje estamos aqui comemorando mais um Ano Novo Telêmico e nós, membros da Abadia Het Hero, estamos aqui para papear um pouquinho sobre o livro da lei e juntos daqui a pouco com mais convidados a gente vai responder as perguntas, também as perguntas de vocês, tá bom? E aí, gente? Beleza. Hoje a gente está aqui para cantar o parabéns para você do livro da lei, né? Hoje é o primeiro Enquanto dia. lava a mão. Duas vezes. Pô, parece que esqueci meu álcool gel, velho. Então, são várias os motes aqui, a conversa, né? Primeiro que o nosso ano novo, o dia 20 de março, né? No dia do equinócio, né? A gente tem que agradecer a esse inglês que estava muito entretido com a lua de mel dele, estava tão entretido que resolveu fazer um ritual de invocação a Horus, né? Está acontecendo bastante coisa na lua de mel. Ele falou, não, agora vamos fazer um ritual de invocação a Horus para ver se alguma coisa acontece, né? E os resultados disso, segundo o Gênese do Liberol, né, vem dar nesse famoso livro aqui. Eu não estou com todas as minhas edições, eu estou fora de casa, mas essa é a minha edição de bolso. É uma edição de 1976, não vai dar para ver, né? Da OTO, pintada no Canadá, e nessa edição aqui ainda é Phil, não tinha história do Kill. Mas assim, antes da gente entrar nessa e outra, eu vou fazer um brinde com vocês, ó. Vamos erguer nossas taças. Serve água? Que possa serve tudo. A gente possa brindar aí. Aqui, mas daqui a pouco eu vou aproveitar. Foi até bom você comentar, daqui a pouquinho eu vou levantar e pegar minha basezinha de whisky aqui. O Flávio está falando que ele só está ouvindo direito o Luiz. Nós, os demais, estamos muito mais baixos. Sério? É porque eu acho, Frater, que você, no Zoom, você tem que ajustar nosso áudio no Zoom. Porque, assim, eu tô ouvindo todo mundo na mesma altura. Eu também. Super bem, assim. Eu também, mas o que acontece? O áudio que a gente está ouvindo aqui agora é o áudio do Zoom. O áudio que a nossa assistência está ouvindo é o áudio do YouTube. Eu não sei se de repente vocês têm que melhorar o volume do microfone de vocês para o browser. O output que vai para o browser. Que tem como fazer isso. Se vocês estiverem, dependendo do sistema operacional que vocês estiverem usando, vocês conseguem nivelar o volume dependendo do aplicativo. Vê se vocês encontram aí. Luiz, enquanto isso, chegou a sua hora, porque pelo que estão falando aqui, o stream do áudio é seu. Cara, o meu volume aqui no Zoom tá o máximo. eu não consigo nem achar esse volume, cara. Júpiter, se você tirar do fone do ouvido, você acha que se você tirar o fone de ouvido, você acha que muda alguma coisa? Você diz desconectado do computador? É bem coisa de net, quando você liga pra net. Meus comentários de computador são desse nível. Você já tentou ligar e desligar? Eu não sei se vai ficar legal. A gente pega áudio ambiente. Agora vocês estão pegando o meu áudio ambiente e eu tô também ouvindo... o áudio ambiente... o ambiente fica ruinzinho mesmo. Sim. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Áudio ok, mas a imagem de vocês está travada. Aqui está o mesmo problema que o Fábio falou. Bom, aí deve ser a internet da casa da pessoa também. Tá todo mundo usando, deve estar travando. Porque a minha, que é horrível, tá de boa. Gente, a gente está tentando fazer algo aqui dentro das possibilidades impossíveis, né? É porque o Zoom não trava. Agora o YouTube pode ser que dê uma travadinha assim, volta e meia.
Com E eu não certeza. sei, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Flávio, pessoal, se a gente impostar a voz um pouco mais assim, melhora? Ou dá no mesmo? Nossa, peraí que eu comecei a ouvir o YouTube no fundo. Me deu um desespero aqui. Tá, dá para escutar, é verdade. Porque a gente pode falar mais perto do microfone. Tem isso também. Vê se agora melhora. Mandei aqui um. Bom, mas acho que a gente vai seguir aqui com as configurações aqui com a. Agora deu para ver até o latido do cachorro, que beleza. Vamos seguir aqui com o nosso boa noite, pô. Vamos lá. Depois de mim, quem é que veio aí? Beleza. Ó. O Ederson disse que deu para ver até o latido de cachorro. Beleza. Maravilhoso. Então tá ótimo. Dê um minutinho só que eu já volto. Gente, boa noite, 93. Que bom estarmos aqui hoje, em meio à quarentena. Hoje a gente estava falando mais cedo sobre celebrar a liberdade em meio à quarentena. E é uma alegria isso. Deixa eu achar aqui. É engraçado esse momento, né? Porque a lei da liberdade, quando estamos quase todos confinados, quase todos fazendo aí fazendo a quarentena mesmo, né? E, de certa maneira, a gente está livre e também, ao mesmo tempo, encarcerado com os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações. Bem difícil, né? E é curioso porque hoje é Pêssar também, né? Hoje é Páscoa judaica. Maravilha. Agora sim. A gente pode até refazer o brinde daqui a pouco, né? Agora vai. E Pêssar e Pêssar é a libertação do povo judeu do Egito, né? Assim, então, a saída do povo judeu do Egito é comemorada hoje também. Né? E hoje também é aniversário do Senhor Buda. Aniversário do nascimento do Senhor Buda. Olha, gente, parece que o áudio não está dando para ouvir. Se assim for... Novamente, só o meu áudio. Mesmo a gente falando muito alto. Minha mãe falando no telefone. Quando eu não presto atenção no que ela está dizendo, ela aumenta o volume da voz. Deixa eu ver. Tem uma possibilidade também, a gente compartilhar o convite para a sala aqui do Zoom, lá no comentário, e a galera acessar aqui junto com a gente. Pode também, porque cabe até 100 pessoas, né? Isso aí. Olha, sugeriram deixar o áudio ambiente a partir do áudio do Júpiter. Vamos tentar. Tirar... Todo mundo tira o fone? Não, acho que só ele. Tô aqui no... Era isso. E aí, pessoal, o áudio melhorou? Vocês estão ouvindo a gente? Tá. Deixa eu ver. Diga. Deixa eu mandar aqui. Melhorou? Não tem nenhum millennium, né? Pra poder... gente. Esses negócios nem sabem fazer isso em tudo. Aí, Vitor, 93, Jaco. O Ederson dele tá bom, mas a gente quer saber se o resto da galera tem que acertar o nível do sinal. Esse é um problema. Acho que a gente pode convidar essas pessoas para lá. Pô, vai ser uma zona, mas vamos ver. E todo mundo pro Zoom. Mas aí eu vou liberando o microfone da galera, quem quiser falar. Entendeu? Posso deixar geral mudo e só a gente fica liberado com o microfone.
Ah, agora ele está ouvindo geral. Agora está ouvindo geral. Então Ótimo. é isso. Viu que eu falei que a solução da NET era boa? Esse negócio de ligar e desligar sempre funciona. Boa. Pois é. Se bobear, se você Maravilha. colocar até o seu Júpiter, o seu laptop ligado numa caixinha dessa, Bose, talvez até dê para ouvir melhor ainda, gente. Lá, o volume melhorou, mas tem vazamento. Mas acho que rola. A vida é assim, né, Wesley? Não dá para ser perfeito, cara. Vai sempre um pouquinho pros lados. O encaixe nunca é perfeito, gente. Não tem isso. Assim. Não existe esse negócio do encaixe perfeito. A vida tem vazamentos. Então, acho que faltou você, né, Júpiter? Dar o seu boa noite aí, falar um pouquinho do livro da lei. Verdade. Bem, então, boa noite a todos. 93. Aqui quem fala é Frater Júpiter. E Frater Rua, ele já fez uma excelente introdução falando se não fosse aquele inglês maluco que não tinha nada para fazer durante a sua lua de mel, decidiu fazer a invocação a horas, né? Inclusive, quem tiver interesse de entender um pouco mais essa gênese do livro da lei, é interessante ler o livro Equinócio dos Deuses, que o Mota editou, o Marcelo Ramos Mota, e ele vai explicando, tem um pedaço ali do diário do Crowley, do que aconteceu naquele período, e ele vai dando uma explicação. E é interessante porque logo depois do recebimento do Isso, o Ruth já está com um livro ali, e é interessante porque a gente percebe que logo depois da recepção do livro da lei, acontecimentos importantes em nível mundial começam a ocorrer, como foi o caso das 2 grandes guerras, né, e várias outras situações. Então, coincidentemente, né, algumas movimentações mundiais ocorrem a partir desse acontecimento. Por isso que é tão importante para a gente comemorar esse acontecimento, porque historicamente é o início de um novo momento, mundialmente falando. Tá chegando Opa, aí tem mais gente um. chegando, Já tem uma Acauã aí também. Material. Suspense, né? Suspense. Bom. Tá remando. tem que dar comida pro hamster, pô. Cara, dá pra escutar você engolindo, cara. Caramba, meu microfone tá mega bom, então, assim. Aqui tá o grande Victor Vieira, falou que o áudio tá lindo, o Jaco falou que funciona, o Ederson agora falou que o vídeo tá travando, mas o áudio bate-papo vai rolar. O Danilo que falou, o áudio só de um tá bom, mas daqui a pouco acho que vai melhorar, Danilo. É uma questão aí de... Cadê? Enquanto o Iaô não chega, o Iaô ele vai chegar chegando, eu acho, né? Tá conectando o áudio. Tá. Esse equinócio, pergunta do Ederson, esse equinócio traduzido pelo Mota está disponível? Sim. Disponível. Mole, nas melhores lojas de ramos. Eu aqui, como representante da Sabedoria Arcana, nós editamos o livro, vocês encontram na própria Amazon. O Acauã, acho que ele está sem o áudio. Júpiter, dá uma olhada aí. E eu não tô vendo ele também, não. Também não, sem áudio e sem vídeo. Pronto, já Ou seja, tirei. ele não está. Agora ele já está com áudio e o vídeo ele tem que habilitar a câmera dele. Ih, caraca! Tô ouvindo vocês aí. Boa. Quem gente? Que isso, gente? Temos participações especiais. Tem uns gatinhos ali. E aí, pessoal? E aí, Iaô, 93? 93, é que eu tô aqui em casa com os meninos aqui, eu tenho que ir para um lugar mais separado. Beleza. Eu não vou... Beleza. Bom, os meus três já foram dormir. Quer dizer, foram dormir, né? Foram pro quarto. Daqui a pouco vão dormir.
Que horas seguindo... são aí agora? 11h27. Maravilha. Seguindo Aí a gente estava pouco... jogando joguinhos de tabuleiro aqui até agora. Terminamos umas partidas, aí subiram lá para descansar para a escola online amanhã. Seguindo um pouco o que o Luiz falou aí, que o Frater Júpiter falou, então hoje, no dia 8, lá em 1904, 116 anos atrás, né, ocorreu ao meio-dia o que muitos falam que foi o recebimento do livro da lei, do primeiro capítulo, né? Existe essa questão assim, o livro da lei ele foi escrito ou ele foi descrito, né? Existem várias, enfim, não vou falar teorias, mas vários estudos legais a respeito disso. Talvez o próprio Crowley, né? Ele fala que ele ouvia a voz de Aiwass, que era uma voz grave, bonita, né? Via até o vulto bonito africano e do tipo africano. Agora sim, falei a outra, tudo bem? E Tô ouvindo vocês aqui, só tô aqui do lado de fora. beleza. Vou só terminar aqui. E aí, então, ele ouvia essa voz e ia escrevendo. Então, por isso, o livro ele foi descrito, né? Ou desvelado, né? Que é o oposto de revelado. Né? Que revelar é você velar duas vezes, e desvelar é tirar o véu. Então, o primeiro capítulo, que corresponde a Nuit, né? Foi escrito no dia 8. Mas aqui eu vou começar já esse debate fazendo uma provocação, que é o seguinte: o Mota falava que o primeiro capítulo, em relação ao que a gente vive, em relação ao aspirante a Telema, né, em relação até esse nosso momento atual, na verdade, é o terceiro capítulo. Né, o capítulo de Harorquit, um capítulo de batalhas, de guerras, um capítulo material, um capítulo de convulsões sociais. O que vocês acham disso aí? Podem também acrescentar o que quiserem, viu? Um dos pontos que eu queria levantar, na verdade, não é nem a resposta a essa discussão a essa temática que você levantou agora, mas é que, citando novamente esse livro aqui, Nosso dos Deuses, lá as pessoas podem encontrar a invocação que o Crowley utilizou para Horus, né? Que na ideia de Crowley, a culminação da invocação que ele fez a Horus é que levou à recepção do livro da lei, né? E é importante a gente traçar esse paralelo também de que, já que você citou o terceiro capítulo, né? Porque Harorquit, ele seria uma das facetas de Horus, né? Heract. Então, seria justamente aquele que trouxe o livro da lei, porque ele fez a invocação uns 18 dias antes, 18, 19 dias antes, né? Então, houve essa combinação. E é interessante porque, se a gente traçar um paralelo entre Nuit, Hadith e Harorquit, e Isis, Osíris e Horus, a gente está falando justamente daqueles diferentes eons que já existiram antes, não reinados, mas nem dominados, mas vamos dizer regulados. Primeiro por Isis, o segundo por Osíris, o terceiro, que seria o atual, por Horus Harorquit. Por isso, o terceiro capítulo sendo aquele que está vinculado ao nosso eon atual. E se a gente for traçar um paralelo com a filosofia hindu, seria muito parecido com a era de Kali Yuga, com a Kali Yuga, que como eles descreviam antigamente. Então, eu acho interessante a gente ter esse paralelo com outras culturas que já falavam de algo, né, parecido com aquilo que Telema também promulga. E o período do fim de Kali Yuga, dos fins de Kali Yugas, são períodos de muita convulsão social e muita turbulência entre as pessoas. E isso que o Frater Hort traz, assim, né? O terceiro capítulo ele é muito adequado para o momento atual, né? Assim, eu acho muito bom quando logo no começo ele diz: escolhei uma ilha, fortificai-a, né? Porque todos nós estamos um pouco ilhados no momento. Assim, né?
Então, Só lembrando a todos aqui que quem quiser virar foco de pestilência, faz por conta própria, hein? Ó, Júpiter, o André Anastácio falou assim, o Zoom tem uma função de webinar que poderia resolver. deixa eu ver. Enquanto isso, enquanto você pesquisa, vou falar aqui, falando sobre isso, o Murilo, que eu acho que é Murilo, o Murpi, falou assim, queria saber a opinião dos senhores e senhora a respeito do vírus, não sendo considerado um ser vivo, reproduzindo tanto impacto, pode ser considerado um microcosmos? Interessante pergunta, né? De acordo com o Olha, livro quando da você lei. pesquisa o webinar, eu posso até te ajudar nisso aí, porque eu não tenho como ver o webinar aqui. Beleza, beleza. Não, mas olha, gente, todo mundo vai falar. Uhum. Mas eu estava até com o livro da lei aberto aqui, e agora dando uma de crente, né? No capítulo 3, versículo 3, Hal Harcourt diz, né, que seja primeiro entendido que eu sou um Deus de guerra e vingança, né? Eu lidarei duramente com eles. O capítulo 3, nossos tempos atuais, é um momento de convulsão social profunda, de terror e pânico. E é para ser assim, né? Porque não existe mudança de Aeon de uma forma tranquila, seja qual for, né? Já está lá no Kali Yuga, então vocês veem. Ninguém quer deixar o poder ou deixar o status quo assim de boa, né? Então, mas como é que pode? A gente está aqui na era da criança coroada e conquistadora, Telema, o Aeon de Horus, e esse crescimento enorme desses governos, vamos dizer, totalitaristas ou ultracrististas, né? Enfim, tudo isso eu acho que vem só provar que estamos mesmo nessa era de convulsão, nessa era de conflito, né? E também é uma questão harmônica, né? Porque quando eu sempre falo isso nas minhas aulas de música, que a harmonia, ela não é essa ideia de marasmo que as pessoas veem. Não, estou muito harmonioso. Ih, aí sumiu a voz do Diego, aí ferrou. Estou muito harmonioso, né? A harmonia, ela é o equilíbrio entre contrastes, né? Opine aí. Isso, assim, a questão do fundamentalismo, eu me lembro muito de uma discussão. Luiz, tem que tirar o fone, pelo que eu estou vendo aqui. Eu já tirei de novo aqui já. Então, essa coisa do totalitarismo e do fundamentalismo, né, emergir cada dia com mais força, eu me lembro muito de uma discussão entre o Freud e o Lacan, o Freud escrevendo que ele acreditava, ele tem um texto que chama O Futuro de uma Ilusão, e é um texto que ele discute que, em um certo futuro previsto por ele, a ciência dominaria o campo que era dominado pela religião. Então, Freud ele era um crente na ciência. E então o texto dele chama O Futuro de uma Ilusão. E o Lacan, em 1960, ele responde com outro texto chamado Triunfo da Religião, em que ele vai dizer que a crença na ciência, ele não tinha essa crença de que a ciência triunfaria, mas sim que no momento onde a ciência começasse a sofrer seus abalos e as estruturas sociais começassem a sofrer os abalos, as pessoas se apegariam fortemente ao pai. Então elas voltariam às religiões do pai, né? E, enfim, parece que é exatamente nesse momento onde as coisas começam a ruir, você começa a não ter muito mais onde se segurar, você vai chamar pelo pai. Ter um conforto, né? Segurança, né? Então, agora voltou o áudio, hein? Agora voltou. Pelo pessoal tá falando aí. Só agora, tudo aquilo que eu falei ficou mudo para ele. Que sacanagem. Olha, gente, eu falei grandes arcanos que eu não vou repetir. Verdades que ultrapassam o tempo, né? E voltando a esse assunto, né, de que o livro da lei seria de trás para frente, né, na realidade, eu concordo nesse aspecto, até voltando também à pergunta do nosso amigo aí, sobre a questão desse momento de hoje,
que para a gente chegar, é como se a gente estivesse fazendo um caminho de encontro a Nuit mesmo, né? E dentro do nosso processo da ordem, a gente começa primeiro se reconhecendo com o aspecto de Hahawit, depois a gente faz esse encontro com Hadith, para depois ir se regozijar no colo de Nuit, né? Então, por isso que eu percebo essa questão de trás para frente. E também esse processo de você se reconhecer como Hahawit, tem muito a ver com a desconstrução. Então, por isso essa questão de ser momento de guerra, de ser momento de realmente você criar barreiras, né? Destruir as barreiras que você vem trazendo durante a vida mesmo. Iaô. Oi. Eu só Quer ouvindo falar? mesmo. Não, é que Bernardo falou do questão do pai, né? E complementando o que a Paula falou, né? Esse processo de desconstrução, ele, querendo ou não, ele leva um desconforto. E eu acho interessante a gente levar isso para um campo mais espiritual, que a gente vê o processo de desconstrução do nosso próprio ego, das nossas certezas, né? Por exemplo, qual é uma grande certeza que não o Estado, né? Esse grande provedor, a família, ou seja, até o próprio convívio familiar está abalado. E querendo ou não, a pessoa quando não tem nada a se agarrar, né? Qualquer tábua é salvação. E voltar para os deuses do passado é muito mais seguro do que embrenhar em algo novo que tem uma dificuldade distante. Uma dificuldade não, um prêmio distante. Mas o que eu vejo é que, assim, pelo menos o que eu tenho nessas últimas semanas visto e experimentado, é que a gente está frente a um desconhecido tão grande, que as estruturas do passado, elas realmente elas não dão mais a garantia em nem aqueles que tentam a crença, né? Porque tem os que acreditam, os crentes que sempre foram e estão lá, né? Mas o desconhecido ele tem se apresentado de uma forma muito escancarada. Então é realmente frente ao sim, eu não sei o que eu vou fazer semana que vem, porque eu não sei como é que é a semana que vem, né? Então isso é o que eu acho que permite a chance do novo. É realmente quando a gente está frente a um absoluto ruiu, acabou, não tem, não rola mais aquela história. Então o que eu posso inventar agora? Vem uma pergunta aqui do Haroldo Marinho, dentro disso que a gente falou. Eu aproveito para falar o áudio que cortou. Os princípios do Mota se encaixam com os do Ahad, então? Em parte sim e em parte não, porque o Mota ele foi muito influenciado pelo Ahad, todos nós fomos, né? E ele, de certa forma, depois ele criou um próprio sistema. O sistema do Mota, por exemplo, não é o de inversão da árvore da vida, como o Ahad fez. Embora, gente, prestem atenção que tudo no mundo é desvão, né? Então, tudo são pontos de vista e muita coisa ela é simplesmente como eu posso dizer, uma convenção. Muita coisa é convenção. O fato do Mota querer achar que nós começamos pelo terceiro capítulo é porque todos precisam fazer essa revolução, como os nossos irmãos aí falaram, né? E se a gente parar para perceber o que está acontecendo, respondendo ao Murilo, né? Essas convulsões sociais elas fazem parte do terceiro capítulo, ou da temática do terceiro capítulo, né? A mudança de Aeon. Não é assim, acabou um, começou o outro. Né? Isso não existe. Tem guerra, tem revolução. Aqueles que têm o poder querem estar no poder. Quem tem prazer quer ter mais prazer. Não quer ter dor. Embora prazer e dor sejam faces de uma mesma energia, ou não. Mas
voltando à temática, se a gente reparar o século XX, o final dele, essa coisa toda, e o que a gente está vivendo, são extremas convulsões, né? E não fiquem muito esperançosos, não, porque os governos totalitários vão aumentar, vai ficar mais difícil, vai ficar complexo, porque faz parte também, né? Uhum. Obviamente, a revolução ela é interna, né? A revolução é interna, mas o externo ele sempre vai refletir o interno, né? E a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que eu falei, com um pouquinho mais de algumas coisas. Beleza, Murilo? Beleza, Haroldo? Então, assim, todo mundo bebeu um pouco da fonte do Arhad, mas, por exemplo, o sistema do Mota ele não utiliza essa coisa da árvore da vida começando em Malkuth e terminando em Keter, como está ao contrário, como o Arhad fez na obra dele, Egyptian Revival, né? E Anatomia do Corpo de Deus. Muito boa também. Leiam Arhad. E chegou um convidado aí. E aí? E aí, seja bem-vindo. Qual é, rapaziada? Muito bem-vindo. Grande Frater. Tá, vamos brindar. Tá todo mundo aqui. Só um chazinho, galera. Eu tô no trabalho. Mas, ó, foi interessante essa pergunta e a citação do Frater Rohr acerca do Arhad, porque a gente vê, como ele falou que várias pessoas beberam, né, nessa mesma fonte, a gente vai ver, por exemplo, Kenneth Grant citando o trabalho do Arhad, a gente vai ver Saror Nema falando do Arhad, criando a Horus Mat Lodge. Euclides Lacerda. Foi Euclides. Sim, o próprio Euclides. O Mota também. O Mota ele gostava do trabalho do Kenneth Grant, né? Então a gente vê que muita coisa está alinhada. Tanto que Crowley reconheceu o cara, né? Apesar de no final ele ter considerado que o Arhad caiu na visão dele, tal, ainda assim ele reconhecia o Arhad, reconheceu o processo de travessia do abismo que ele realizou e reconheceu que ele era o filho mágico dele, né? Então a gente vê que o conhecimento dele foi reconhecido por grandes personalidades que fizeram parte da Santa Ordem, né? Então o trabalho do Mota, sim, né, até certo ponto estava alinhado com o trabalho do Arhad. Só que, na minha opinião, também o Mota ele acabou estendendo e indo um pouco mais além do que muitas outras pessoas foram. Frater Ayetes, estamos falando sobre o primeiro capítulo do Livro da Lei e sobre a visão do Mota, que para a gente, na verdade, o primeiro capítulo é o terceiro. Mas fica à vontade aí para você falar o que você quiser. Por quê? Eu tô por fora. Caí de paraquedas aqui. Não, pois é, a gente estava debatendo essa questão, né? Hoje é o dia do primeiro, da escritura do primeiro capítulo, né? Que beleza. Sim. Você quer que eu faça uma pergunta para você? A gente pode fazer também. Eu tenho essa versão aqui muito bonita. Uau! Da OTU, ela é de 1976. Eu não estou com todas as minhas versões aqui. Mas, cara, tem várias versões? Todo mundo tem, não tem? Você só tem um Livro da Lei, só? Não, tem uma, mas não são várias versões, todas as... Isso é uma coisa legal, né? Porque o Livro da Lei ele teve algumas versões em português já. O que você acha das versões em português do Livro da Lei? Dessas novas e das antigas? Cara, a única em português que eu tenho é a que a gente usa no Asas, que é de Saquato. A gente não tem nenhuma outra. Entendi. Mas tem aquela que o pessoal falou, né? da vírgula no meio, né? Faça o que tu queres. Acertou também. O veneno tá escorrendo. Essa saiu pela edição da... Vou ver se eu acho aqui da editora. Pô, a capa é tão bonita, né? A capa é linda, né? A capa é linda. E parece que no texto mesmo não tinha vírgula. Parece que a vírgula foi um trabalho péssimo de divulgação. E aí o tiro saiu muito mal dado pela culatra.
E ouvi dizer que a tradução tá até boa, mas não peguei para ver, nem paguei para ver. Tudo. É da capa preta, é? Não, é uma capa linda, cara, Capa meio linda. lilás, uns desenhos. Uhum. Eu quase comprei confesso ele. que a primeira edição do Livro da Lei em português que eu li foi aquela da década de 90, né, os livros sagrados de Telemann, lançados pela Madre, junto com a Anubis, que era editora do Marcos Torrigo, e a tradução era do Marcelo Alexandrino. Né, Da capa preta. na frente, aquela capa preta, aquela pintura na frente muito bonita. Foi o primeiro contato que eu tive com o Livro da Lei em português. 96, 97, por aí. Pô, eu queria estar em casa agora para mostrar. Eu tenho uma edição feita por uma galera do Oasis, foi do Blazing Star, lá na Califórnia. Tava lá visitando, fui ver uma missa e, pô, tem uns livros aqui que a gente vende, tinha os livros do Iaô, né, que ele era mestre de corpo local lá, o Iaô 131. Eu tô vendo os livros do Iaô, tô vendo umas bibliazinhas, uns livrinhos, livretinho, tipo, livrinho desse tamaninho, assim, igualzinho a Bíblia, cara. O Diego já viu lá em casa. Cara, o que é isso aqui? Porra, são os holy books, todos compiladinhos, bonitinhos, até meu. Eu quero essa porra. Lindo, cara. Até a próxima vez eu vou mostrar pra vocês. É a editora Chave, esse livro da capa bonita. Editora Chave. Se vocês forem na Amazon, vocês vão ver que tem hoje várias edições do Livro da Lei, né? Coisa assim. Livro da Lei agora é pop. Né? Poxa, eu também não estou em casa, gente, senão eu mostrava aqui uma edição que eu tenho do Mota, né? Feita por ele mesmo, datilografada, com assinatura, aquela coisa toda, mas também uma tradução. Agora, vocês querem ver uma coisa interessante? A Fraternitas Rosicruciana Antiqua, a FRA, ela tem uma tradução do Livro da Lei e do Magic de 1930. Olha, que legal. Pois é. Mas do Liberaba? Sério? Sério. Porque eles estudavam Magic lá, inclusive na revista Gnose, que é uma revista, né, de exposição deles, tem muita coisa do Liberaba traduzida, mas foi traduzida nos anos 30 pelo... Agora eu não lembro quem foi a figura lá que traduziu, talvez. Maiorinos, não? Como é que é? Ou Domingo Mangarino. Mangarino. Tinha um outro também. Tinha um outro que fazia muita coisa lá. Que era tio daquele artista plástico. Oiticica, isso aí, do Oiticica. Então, o Oiticica, o artista plástico, Macarius, né, o nome que é um membro lá da FRA das antigas, e ele traduziu isso aí na década de 30, né? O da tradução, do os níveis da tradução, enfim, tem minhas discordâncias, mas tá lá, é uma coisa histórica, né? Mas essa coisa que a gente estava falando antes da inversão, assim, é interessante o que a senhora traz, assim, desse trabalho interno com isso, né? Porque se a gente pensar, assim, a gente sempre fala, né, do primeiro capítulo ser muito amorzinho, né? Assim, um capítulo que traz muito essa qualidade, assim, né? E a tal história, a gente só tem mesmo uma chance no campo do amor, assim, com a desconstrução do ego, com essa destruição completa desse aspecto egóico e, inclusive, da destruição do apego ao pai, né? Senão não tem amor possível, né? Agora, a coisa da revolução e que o Frater Hort traz, assim, dessa aguardem piora, né? Eu também acho que o totalitarismo, eu sou bem acho que ele vai crescer ainda um bocado, o egoísmo, o totalitarismo. Eu me lembro uma vez, e eu sempre conto isso, assim, que foi uma vez, eu fui aluno do Zizek, né? E eu me lembro quando o Zizek fez aquele movimento do Occupy Wall Street, que ele foi, enfim, com o povo para Wall Street tentar mudar alguma coisa do sistema ali. E ele disse para mim uma coisa que foi muito legal, que para mim marcou minha vida, assim. Ele disse assim, olha, a verdadeira revolução não acontece no dia que a gente quebra os bancos. A verdadeira revolução acontece no dia seguinte, onde você olha para o dia anterior e vê o que você fez, né? Porque na hora que você quebra é fácil, né? E no dia seguinte, como é que você se porta com relação ao que você fez no dia anterior? Então, inclusive, você virou banqueiro, o banqueiro sou eu.
gente, assim, entrei lá e tomei o banco para mim, né, assim. Então, é muito curioso isso, assim, porque, de fato, a gente tem uma chance quando as coisas quebram. Você tem uma chance, né? Mas é uma chance. Não é garantia de nada, né? Então, é por isso que a gente também vê, assim, que o caminho da A, ele é uma chance, né? Uma chance para o sujeito. Mas ele não tem garantia nenhuma, né? A garantia é que ele vai enfrentar os ordalhos, né? É a única. Que só depende dele também, né? Isso aí. Não tem pagar para receber diploma, para receber título. Exatamente. Né? Só o caminho é dele. As ordens, a importância dos títulos, a importância do nomezinho, do grau, não tem. Porque o título que você recebe, o grau que você recebe, é único e exclusivamente vinculado ao teu nível de esforço e à tua concepção. Só depende de você. Né? E como o Malamute comentou da questão do capítulo 1, tem uma pergunta aqui do Morp, que é: gosto da ideia de volta no it, mas então a parte da mão esquerda em Telemann não existe? Sim, existe. Também assim... Sim. Próxima pergunta. Eu só tenho outra. Né? Se a gente for dentro da visão hinduísta, como, por exemplo, o Tantra Yoga, que tem o Dakshini Tantra Yoga e o Vamamarga Tantra Yoga, onde o Vamamarga, que é uma mão esquerda, utiliza as técnicas sexuais, o Dakshini não utiliza técnicas sexuais, apenas a yoga padrão e tal. Sim, nós temos em Telemann, né? Você vai para o OTO, você tem o arcano do Soberano Santuário da Gnose, você vai em Telemann, você tem um trabalho que se utiliza de energias sexuais, sim, né? Então, assim, está presente no tarô. Se você pegar o tarô de Thoth, e organizar os arcanos, né, você vai conseguir pegar, vai conseguir entender o segredo do Soberano Santuário da Gnose, que é o segredo da magia sexual, através do tarô de Thoth. Então, assim, está presente desde o início, desde os primórdios de Telemann. O caminho da mão esquerda a gente pode considerar como sendo o nosso caminho. Bem-vinda, Raquel. Ela está ouvindo? Ei. P3, Raquel. Ups. Ela está chegando. Enquanto ela está chegando, eu também queria responder a pergunta do Murp. Vou responder, não sendo um foco de pestilência, mas Murp, vou responder citando um versículo, hoje eu estou bem pastor, citando um versículo do Livro da Lei, capítulo 1, versículo 57. Invocai-me sob as minhas estrelas, amor é a lei, amor sob vontade. Não permitis que os tolos confundam o amor, pois existe o amor e o amor. Existe a pomba e existe a serpente. Escolhei bem, viu? Porque o meu profeta, ele escolheu, conhecendo a lei da fortaleza e o grande mistério da casa de Deus. Palavras de liberdade. Achei que tu ia mandar um Palavras da Salvação. Eu também queria vir com a Palavra da Salvação, juro. Eu tenho infância católica, né? Católica é pouquíssimo tempo, gente. É traumático. Traumático, né? É automático mesmo. Bem-vinda, Raquel. A minha taça E só aí, diminui. gente? Olha isso. Eu ainda não peguei nada. Eu tô errada aqui. Vou pegar meu livro da lei. Aqui, uma cerveja, um vinho. Começar. Eu tô errada, né? Não tô errada. Relaxa, Raquel, tô no trabalho agora. Você tá com o casaco do Jack Daniels aí. É verdade. Gente, mas aqui tá frio. Pra vocês não tá frio, não? Aqui tá frio. Aqui nunca. Aqui nunca é frio. Pô, eu não sei nem quantos graus tá aqui agora. Vou até olhar aqui. Eu não sei quanto tá aqui, mas aqui tá friozinho. Tá começando a chegar o inverno. Pois é, tem Rio, tem São Paulo, tem Holanda, tem Belo Horizonte. Aqui, Goiânia, né? 11 graus. Goiânia, Goiás. Pô, legal, aí. Tá quentinho. 11 graus.
Eu tô 11 11 graus, ô sorte. Eu tô em Piraí, né? Eu não tô no Rio de Janeiro, eu não tô em casa. Senão eu tava. pelado. Eu vi você, moço, gravando lá. Você estava nu. Não, ele não estava nu. Ele estava vestido de estrelas. Isso. Olha, Raquel teve uma pergunta aqui, já que você chegou. Vamos uma pergunta aqui bem legal. Vocês fazem paralelos dos capítulos do livro da lei com algum atu do tarô? Rapaz, eu tava até conversando isso com o Paulo, porque eu acho que a telemita. Oh! Caiu aqui. Eu sou a telemita mais recente do rolê. Caiu assim, só. Eu sou a telemita mais recente do rolê, então eu sou quase a criança do rolê que fica descobrindo coisas e perguntando, assim, que nem louca. E eu chego a fazer algumas relações, mas elas não são tão aprofundadas quanto eu vejo os meus pares fazendo, assim. E, assim, pelo menos no Calei, a gente tem um estudo muito pessoal, né, do livro da lei. Até porque, enquanto colégio, a gente não estuda o livro da lei. A gente faz citações e tudo mais, mas a gente se foca mesmo no método da Golden Dawn, né, e naquele currículo. E é tanto que a gente não usa o tarô, por exemplo, dentro do módulo que a gente tem normalmente da escola, né? A gente usa a geomancia. Então, eu acho que talvez até o Rômulo seja uma pessoa melhor para responder sobre isso, assim. Eu ainda não cheguei... Do Rômulo, não. Não quero saber do Rômulo, Começou. Eu não faço correlações com tarô, gente. Ponto. Não faz. Sério, eu jurava que você ia fazer um sincretismo muito louco, que você é um dos caras mais sincréticos que eu conheço, assim. Não, eu curto coisas bem, cada um no seu quadradinho, assim. Eu não misturo muitas paradas, não. Uma coisa de cada vez? É uma coisa de cada vez. Devagarzinho. Alguém faz? Eu posso fazer uma. Mas aí eu acho que a gente pega emprestado naquele processo iniciático do NEM, né? Vê lá que tu vai falar, rapaz. Não, você falou, você que perguntou, eu tô respondendo, então vamos mudar de assunto. Mas qual é a sua? Começou, vai. Qual é a sua? Não, mas eu acho que eu acho interessante, não da forma tradicional, mas a gente pode pegar o pendurado, né? Interessante. Só que, então, o homo de começo, né? Não, o louco, né? Depois vem o pendurado e depois vem o Aeon, né? Só que aí eu queria fazer a troca, já que você tinha proposto, de colocar o capítulo 3º na frente. Achei interessante de fazer isso. O louco seria o capítulo 3, entendeu? Não seria o 1, entendeu? E essa proposta do louco, o pendurado e o julgamento, né? Vem do iniciático cristão, né? E de Telemann a gente poderia trocar pelo Aeon. Só que faz a inversão dos capítulos, começa pelo 3º sendo o louco. Eu acho mais condizente do que colocar o primeiro de noite. Tá, quem mais? Gente, a gente tá brincando, tá? Não tem regra nisso aqui. Bom, o primeiro, se eu fosse fazer uma relação, faria com esse aqui. Primeiro capítulo. Estrela. Faria com essa carta aqui. Ah, por quê? Porque eu gosto, eu acho bonitinho. Não, eu sou um cara muito de imagens, na verdade. Eu acho que as imagens falam. E para mim, quando eu leio no It, por exemplo, a imagem que me vem na hora, desde que eu comecei esse negócio, nem era telemita nem nada, era sempre a imagem do tarô de Thor, né, da carta do Atu 17. Né? Mas isso é uma coisa, acho que muito pessoal mesmo. Né? Embora tenha outros estudos sobre isso. Mas o que adianta os estudos se as coisas funcionam para você de um jeito diferente, né? Se funciona, tem que dar certo, né? Alguém tem outras associações aí?
gente, com certeza, né, Diogo? A gente, querendo ou não, relaciona muito com Isis, né, velho? Essa imagem astral dela como Isis é muito presente, pelo menos. Eu sei que para você também é. Eu acho que não tem jeito de desassociar tão fácil assim para algo da série. Sim. Tá gostoso aí, Rômulo? Melhor miojo que eu já comi na minha vida. Gente, o que mais aí? Eu gosto muito da... Eu concordo com você, com essa correlação da carta à estrela com o primeiro capítulo, mas eu gosto muito também da correlação da sacerdotisa com o primeiro capítulo. Né? Sim. Sacerdotisa, primeiro capítulo, o Eon para o terceiro capítulo. Para o segundo capítulo, eu sempre fico um pouco em dúvida se eu correlacionaria o Hierofante ou o Eremita. Eu acho que... Segundo? Oi? Esses duas no segundo capítulo, é? Não. Seria o Hierofante ou o Eremita para o segundo capítulo. Mas eu acho que o Hierofante se encaixaria melhor se eu correlacionasse a sacerdotisa para o primeiro capítulo. Mas definitivamente seria o Eon para o terceiro capítulo. Olha, o Murphy, que eu acho que é o Murilo, falou aqui. E o terceiro capítulo, para vocês, não seria a torre, não? Não. Certamente seria o Eon. Não. Certamente o Eon. Seria o Eon também. A criança coroada. Sim. Eu não sei assim, eu não sei, alguns aqui têm filhos, outros não, mas assim, se a gente for pensar, né, no nascimento de uma criança, né, a criança coroada, e até para nós que somos pais ou mães, o nascimento de uma criança, ela traz todo esse processo de destruição da tua vida anterior, né? E o Rômulo agora sabe que ele não dorme mais. Fica dormir, cara. Quantidade de dinheiro não consegue mais. Aula também, né? Então, eu acho que é um processo que o nascimento de um novo Eon, ele pode, até certo ponto, rememorar um pouco o significado da torre, tá? Mas eu acho que não seria a mesma coisa. A torre é um processo muito destrutivo para dar origem a algo novo. O Eon, ele é um processo mais criativo do que destrutivo. Mas para você criar, você precisa desfazer os antigos alicerces, né? Então, para você colocar água num copo, se ele estiver cheio, você tem que tirar a água dele, né? Então, assim, se você está acostumado com a água antiga ali parada, né, você sai da sua zona de conforto. Então, eu acho que o Eon, ele te tira da zona de conforto para trazer algo novo. A torre não. A torre literalmente destrói, né? É Shiva destruindo a porra toda para depois vir Vishnu e dar surgimento a algo novo. Né? Então, eu acho que é isso. Tem muito mais a ver com o Eon do que com a torre. Eu faço a comparação também, por exemplo, a torre é muito mais uma coisa mais matéria, né? E o Eon já é mais ligado ao espírito, né? E aí começa essa parte da desconstrução interna mesmo. Né? É ligado para a letra mãe Shin, então trabalha muito essa questão. Eu acho que se a gente for fazer uma comparação com a astrologia, a torre ela seria como um dos planetas pessoais, né? Um dos 7 primeiros planetas ali. E o Eon, ele seria um planeta transpessoal. Ele não afeta você diretamente, ele afeta a humanidade como um todo. Eu posso complementar lendo um comentário do Liber 95, que esse papo da torre aí me lembrou. Que Crowley diz, né, que a PEP, né, Apophis, ele também tem uma fórmula, só que essa fórmula ela é escondida, né? Ela não é revelada que nem as outras, né? Na fórmula de Yahu, a serpente ela fica entre as letras, ela não tem um nome próprio. Eu acho que é interessante, já que está relacionando então a destruição da torre, ela não tem uma fase da destruição, ela é incorporada no próprio processo de criatividade. Interessante, hein? Bom.
Eu estou estudando, né? Ó, levanta-te, ó serpente a Pepe. Tu és Adonai, o bem-amado, tu és o meu querido e meu senhor, e teu veneno é mais doce que os beijos de Ísis, a mão dos deuses. Palavras de quê? Esse é Liber 65, gente, capítulo 3. Isso não é, esse é para uma outra live, esse aqui. Mas assim, falando do tarô, que a gente tem um modo de ver o seguinte: a gente tem aí 4 cartas elementais, né? 7 cartas planetárias, 12 cartas zodiacais. Então, vida, transformação, transmutação e morte, elas vão ocorrer sempre em vários oitavas diferentes, né? A questão é você ver que oitava é essa, porque cada tudo vai estar numa oitavinha dessa aí. Mas é uma questão de um ciclo, de uma espiral, digamos assim, né? Podem discordar também, viu? Ó, tem uma pergunta aqui, que já falaram bastante sobre a torre, do Ederson, mas o nosso Murilo ele não para. Ele fala assim: tem coisas que eu acho muito curioso sobre Liberol e quase ninguém fala. Da forma como foi feito, documentado e o descobrimento no museu posterior. Ih, aí é polêmica. Aí é polêmica. Por quê? Cid Moreira, né? O cara me chamaram de Cid Moreira, não é? Porque é polêmica porque essa história do museu é verdade ou é caô? O que vocês acham? Mas verdade em que sentido? Científico? Verdade para quem, né? Não, Pra mim, num ponto é verdade. Algum espaço aí é verdade. Aí eu moro e o lá. outro espaço? Ah, tá. Eu acho que muita não gente. importa. Não importa. Muita gente fala assim: isso que eu ia falar. Qual que diferença faz isso? Assim? Eu gosto muito de uma ideia que é do efeito de verdade. Se é verdade ou não é, não importa muito, assim. Mas isso tem um efeito. Se tem um efeito de verdade, essa história, esse mito, que é um mito que a gente conta, assim, né? E como outros mitos fundadores, esse é um mito fundador que a gente conta. Esse mito tem um efeito de verdade, né? Então... Ele tem um valor em si, né? Sim. Mas é um mito. Eu acho que pra mim... desculpa, gente, entrar aí. Alguém ia falar alguma coisa? Não, você mesmo. Concordando com o Bernardo, né? Eu acho que é isso, não importa, sabe? A gente tem todas as mitologias cristãs bizarras e aí as judaicas, aí é que a gente não sabe mesmo, porque mesmo que a gente tenha uma tradição de historiadores, eles não conseguiram acompanhar porra nenhuma. A gente tem uns papel perdido no meio da sei aonde, tem uma galera que escreveu alguma coisa na Grécia sobre os cristãos, tem umas coisas escritas, para mim pouco me importa. Mas essa questão do efeito, isso tem um valor. Mas sabe o que me deixa muito mais curiosa? É sobre o processo de recebimento. Se isso de fato foi uma questão divina, que ele recebeu, se desceu, como desceu, do que de fato a questão histórica do Egito, se ele encontrou ou não no museu. Porque enquanto efeito, me interessa mais saber se ele recebeu isso realmente enquanto um profeta, se a gente está tratando esse recebimento desse livro como um livro profético ou não. Que eu sempre fico na dúvida, sabe? Se apesar de me tocar muito, eu fico pensando, porque será que esse livro realmente foi recebido, como foi recebido, ou foi uma grande loucuração poética de um cara genial, sabe? Sim. Mas que, como você disse... Tem um efeito. Isso que eu ia falar. Como você disse, tem um efeito. Tem um efeito absurdo, como uma tem um efeito físico. Tem um efeito físico. E que é muito louco, que é um efeito que ele... eu não sei como é que vocês estão nessa época, mas eu estava fazendo com os colegas a temporada, né,
a temporada da Holy Season, Sagrado. né? Isso. E aí é muito louco como ler um poema dá uma diferença absurda. Você lê uma coisa na sua cabeça, beleza. Agora, quando você lê a porra do livro, ele tem um efeito, parece que ele fica... Aí o celular. E isso é o que me deixa mais chocada. Foda-se como foi escrito, foda-se. É legal porque a gente curte, né? Porque a gente curte a história toda do rolê, a gente curte a genealogia, a gente curte a árvore toda e como foi. Mas, assim, a porra do efeito eu acho absurda. Sim. E a coisa de ler o livro em voz alta é um absurdo. Eu acho que foi uma das coisas mais fortes para mim nessa temporada que a gente teve agora, foi ler todos os livros. E qual é o efeito Deixa eu aproveitar. Desculpa, não quero te cortar, não. Não, eu só ia completar dizendo assim, eu achei muito engraçado que em uma dessas partes eu estava lendo uma das partes eu acho que foi o Ararita, alguma coisa assim, um desses livros. E aí passou meu sogro, que eu tô aqui na casa dos meus sogros, passando a quarentena. E aí eu descobri depois que ele virou pra minha sogra e fez, ela tava rezando. Ela tava agachada, e ela tava rezando, e eu só tava sentada e lendo o livro. Então, só o rolê de ler a porra do livro, a galera já tem uma energia muito louca no ar, a galera acha que você tá rezando. A gente é carola, cara. A verdade é essa, cara. Não deixa de ser, carola né? do caralho. Cara, é isso que a minha esposa sempre fala pra mim, você é um crente. Né? E outro dia, quando vai o Flávio Watson lá em casa, e o Flávio Watson a gente sabe que ele é ateu, ela fala, ateu porra nenhuma, tu é crente na ata, crente no céu, crente. Mas vai, Rômulo, desculpa. Eu queria aproveitar a deixa de falar sobre o poder da leitura do livro sagrado, como ele transforma e isso atesta a autenticidade de alguma forma. E perguntar para vocês, da experiência de vocês, eu não sei quantos de vocês, por exemplo, conhecem e têm intimidade com o inglês, mas para vocês, assim, na prática de vocês sentiram, se vocês fizeram já a comparação, vocês sentiram diferença de fazer a leitura dos livros sagrados especificamente, tá? Em inglês e nas traduções em português? Sim, é diferente. Existe uma diferença clara. Inclusive, eu posso falar especificamente de um ritual, que é um ritual de invocação a Harhorquit. Então, ele é todo... que é baseado no ritual de invocação a Horus, porque ele é tudo rimado, né? E alguns trechos específicos também do Liberol são rimados, né? Construídos com aquela métrica específica. Então, quando você vai fazer aquela leitura, o ritmo, ele te induz a uma percepção diferente. Isso não tem dúvida. Esse é um dos pontos, inclusive, pelo qual eu gosto das traduções do Mota, porque ele se esforça em manter a mesma rítmica. Né? Isso que eu acho interessante. Porque tem coisa ali que você não consegue traduzir para o português, né? Não. É uma coisa interna mesmo. Sabe? Tem essa diferença. Isso me leva a níveis de carolice tais. Muitas vezes eu entendo... Olha lá o pastor ali. Muitas vezes eu entendo, e eu falo sobre isso, às vezes com praticantes mais próximos e tal, que cada vez mais eu vejo o inglês e abraço essa proposta de ver o inglês como língua sagrada dessa religião que é Telema. E aí, se eu botar nesses termos, o que vocês acham? Se faz bem para você, acho maravilhoso. Assim, tem dois lados disso. Eu também leio inglês e todo mundo que fala assim para mim, olha, eu tô querendo estudar Telema, tô querendo estudar as coisas. A primeira coisa que eu faço, que eu pergunto, isso é verdade, muita gente pode confirmar, é: você lê inglês? Você sabe inglês? Aí a pessoa vai falar sim ou não. Se ela falar sim, beleza. Se ela falar não, eu falo, procura um curso. Né? Procura um Brasas, um CCAA, nem sei mais como é o nome. Brasas? Você foi em 1980. Gente, eu tô velho. Muito velho. Aí não reconheceu. Assim. Pois é. Porque você vai ler no original. Né? Simplesmente você vai ter a oportunidade de ler no original e vai poder fazer as conexões através do original, ver a poesia do original, ver a métrica do original.
ver até a melodia do original, né? Porque tem uma melodia, né? Embora... Eu não acho que a pessoa precise saber inglês para ser telemita, ser um bom telemita. Não, isso eu não falei. Sei lá o que isso quer dizer. Ou para viver esse sistema, ou essa espiritualidade de formas incríveis. Mas, da mesma forma como eu falaria para um judeu que estuda lá o Pentateuco, pô, tu sabe hebraico? e o cara estudar as associações e estudar a Kabbalah dele, seja luriânica ou qualquer outra, usando o hebraico, que é o alfabeto, e a língua e o alfabeto usado para escrever aquele livro sagrado, eu acho que, de repente, faz sentido a gente resgatar isso de alguma forma para a nossa prática telemita, assim, o inglês como... Quais associações estão ali? De que forma esse idioma ele foi fundamental para esse tipo de mensagem chegar dessa forma, né? Eu que estudo Mantra Yoga há muitos anos, assim, isso é um aspecto que tem a materialidade da sonoridade, a materialidade da língua. Eu concordo com você, eu não acho que a pessoa precisa saber inglês. Ela não precisa, talvez, nem compreender o inglês. Mas a sonoridade, a materialidade da língua, ela tem um efeito imenso, né? Om Namah Shivaya. Quando a gente entoa um mantra de uma determinada maneira, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, assim, com o eu sou, je suis, ich bin, como é que ele vibra em lugares diferentes do nosso corpo, e isso tem efeitos diferentes, assim. Então, quando eu falo I am, meu peito vibra. Quando eu falo je suis, eu estou só aqui na minha boca. Então, assim, é muito diferente a materialidade da língua, né? Então, entoar o livro da lei, né, assim, em inglês ou em português, na minha prática faz muita diferença. E olha que eu amo português. Tem um comentário aqui do especialista. É impossível recriar com exatidão todos os detalhes semânticos, sintáticos, fonológicos e rítmicos da prosa dos livros sagrados de Telema ou de qualquer livro. Esse comentário é do Vitor Sei, e eu gosto muito da tradução dele, dos livros sagrados de Telema. Ele também é um tradutor, ele é um grande tradutor, um grande linguista, né? Ou seja, é impossível recriar. Eu concordo com você, Vitor, e eu vou falar uma coisa que o Murilo falou. Ele falou, olha, mas realmente ler inglês é muito legal e tal, você estuda, mas na hora de fazer o hash eu me sinto muito melhor fazendo em português. Cara, faz em português. Você tem que fazer o que você está sentindo melhor, tá? Porque tem um lado também meu que é o seguinte, cara, a gente é brasileiro, bicho. Você está entendendo? O Crowley é muito bom, o Grant é muito bom, mas nunca pegaram uma vassoura, nunca correram da polícia. Você tá entendendo? Não, passaram pela Segunda Guerra Mundial, meu amigo, quem morou em Olaria sabe que aquilo ali Mas é sério, gente. A gente não pode esquecer. Veja bem, eu não tô com esse papo xenófobo 17. É isso aí, é Brasil. Não é isso não. Tá? Até porque eu vivo da cultura brasileira, da cultura negra brasileira. Se a gente não tiver um mínimo de aproximação com essas coisas, a gente não vai saber onde a gente veio, quais são as nossas raízes e como fazer chegar, né? Porque dos meus maiores anseios é o seguinte: como o Telema é intelectual, né? Como é que ela não adentra? Como é que ela, de certa forma, não chega a certos pontos mais naturais que outras tradições chegam? Porque fica sempre muito numa discussão muito aqui e falta falta o sangue. Você falando isso, eu estava começando a reler o Cabala Mística da Dion Fortune, e ela começa o livro falando sobre, porque a yoga do Ocidente, porque o corpo ocidental ele vai funcionar melhor com isso aqui, porque lá. Só que ela está falando sobre a galera lá, europeia. E a gente aqui no Novo Mundo depois de milênios. Aí a gente fica pensando, peraí, eu acho que o Ocidente mudou. Qual é a adaptação disso aqui para o Ocidente? Não, eu acho que é justo isso que você está falando, sabe? Eu acho que a gente está num momento maravilhoso de ver como é que essa metodologia ou esse sistema, enfim, vai se adequar ao corpo Brasil, que é esse corpo muito doido,
que é isso, como é que você vai correr da polícia, mas também a nossa referência de mitologia é uma outra referência dessa galera. O que a gente inicialmente entende o que é demônio ou o que é doente são outras referências como a gente vai digerir isso, sabe? Eu acho essa uma conversa massa porque é isso, né? Telemann é um rolê que ele é de uma determinada época específica, ele nasceu XXX, só que... Me dá uma luz aí. Quando tu Só que a gente está em outra realidade, né? E é isso que você está falando. Ok, eu vou ganhar coisas falando inglês e do mesmo jeito que a gente emula coisas em hebraico para fazer certos rituais e tem efeito. Porque uma coisa é você vibrar ó Senhor, Senhor. Outra coisa é você dizer Adonai. E o negócio vai de outra maneira. Vai fufar. E é muito louco, sei lá, quando você vai aprender a escrever em hebraico, só que você precisa saber aquela coisa funcional, né? Você sabe hebraico, mas isso muda a tua pronúncia. Só de você estar desenhando a porra da letra. Imagina que dirá a gente está falando sobre você realmente falar a pronúncia correta ou ler o texto correto. Só que eu acho que é isso, eu acho que a gente está num grande desafio no nosso tempo, que é rever o sistema. Até porque é isso, a gente está revendo o sistema para mulheres também, é uma grande discussão, a Paulinha está aí também, essa grande luta, porque, enfim, é um sistema desenhado em X momento histórico e para um outro lugar do mundo, e a gente está em outro lugar do mundo. Eu não sei, sabe? Eu fico muito no dilema, porque eu acho que precisa ser mais acessível. Eu acho que ela é muito não acessível e elitista para o meu caralho. E eu acho que ao mesmo tempo lindo e tão libertador. É aquela coisa, né? Duas mãos. Né? São duas vias da mesma tradição. E isso traz para mim uma coisa, isso tô falando, esse aspecto, inclusive, assim, é tão bom ter vocês de mulheres aqui, né? Assim, isso é uma coisa tão boa, assim, né? E isso que o Ró fala do corpo, né? O corpo, e você traz também o corpo brasileiro, né? John Fortune nunca pegou uma vassoura, com certeza, assim. E, assim... Nunca foi no forró, pô. Nunca foi, sabe, assim, nunca foi. rebolou, sabe? Assim, sabe? Assim... E esse aspecto que às vezes eu me pergunto assim, como incluir o corpo nessa história que não seja só o corpo domado, né? Só o corpo imóvel, né? O corpo mortificado, né? Mas sim fazer do corpo vivo, né? Como trazer o corpo vivo? Que eu acho que é uma característica muito nossa mesmo, brasileira, do corpo vivo, e não o corpo... É tão curioso isso, assim, eu estava conversando com uma pessoa outro dia agora sobre o aspecto do corpo agora nesse momento, né? Como é que a gente tem vivido um corpo mortificado, um corpo que é veículo de adoecimento, né? E não um corpo de vida, né? E quando a gente fala da leitura do livro da lei, que ele traz um aspecto de vida ao corpo, né? Ele tem um efeito no corpo, assim, é como buscar outras, ou como buscar não, né? Como isso se faz presente para a gente não ficar só com a cabeça gigante, isso que o Ró traz, né? Assim, só, né? Assim, tudo careca de tanto fritar a cabeça. Mas eu trago para mim que Telemann é vivência. Se você não tiver vivência, tua consciência não vai mudar, entendeu? Às vezes, porque ser papagaio de pirata é muito fácil. Agora, é importante, cara, você colocar aquilo na prática. É só dali que você realmente vai tirar o seu aprendizado. Eu concordo totalmente. Se não foi pro corpo, não rolou. Ó, mandar aqui um alô pro Breno, chegou aqui, Breno Zácaro, meu querido amigo do Calen São Paulo, parceiro de toda hora, da revista 777 também, um co-fundador aí, tá mandando um alô, também tá pegado lá. É isso, gente. O Flávio Watson falou que tá colocando as calças e já tá entrando aqui no nosso... Mas pra que vai pôr calça, gente? Bobagem. Pra ser diferente, é o feito do corpo, deixa o homem. Bobagem estranho, achei. Pode ficar nu, viu, Flavinho? Vem. Eu acho que
complementando o que a Paula e o Malamonte colocaram, que Telema é vivência, tem que ter essa coisa prática, tem que ter essa coisa no corpo. Eu acho que 2 processos muito importantes que trazem essa vivência, que possibilitam essa mudança de consciência, são a execução do hash, né, as 4 adorações diárias, e o processo de estudo e gravação mental, digamos assim, do Liber 65, né? Porque o hash ele vai te auxiliar nessa coisa de você conseguir perceber a tua consciência e tomar o lugar que é seu por direito como uma estrela no universo, né? Não mais como um serzinho ele normal, mas sim como um sol, né? E o Liber 65, algumas pessoas colocam como obrigatório você gravar mentalmente aquele capítulo, outras pessoas não colocam como obrigatório, mas que você tem que estudar e entender aquilo dali. É um processo importante porque é um segundo nível de tomada consciencial que Telema te proporciona, né? Que é a tua primeira aproximação com o SAG. E é ali que começa a tua caminhada, né? Porque, beleza, primeiro você se percebe como sol, você se percebe como estrela, através de Liber Hash. E, em segundo, você percebe que existe uma aproximação com o Tiferet através do SAG e se comunica com você através de Liber 65 em primeiro lugar. Eu acho esses processos fantásticos e transformadores. Tudo muito bonito. Todo mundo esperando o Flávio Watson botar as calças. Mas até agora nada. Ele não vai vir nem com calça. Eu estou esperando ele para fazer a grande pergunta polêmica da noite, aproveitando que o Rômulo voltou aí. Qual é a grande pergunta polêmica da noite? Não, vamos esperar o Flávio Watson. Vamos esperar. Ai, meu Deus. É livro da lei, pô. Tem polêmica. Mas o aí, Luiz mas complementando o que você disse agora, eu acho que é um texto versus magia cerimonial, né? Qual é o efeito da magia cerimonial de qualquer coisa que valha? Tem. Uma vez eu perguntei para uma série de amigos se existe magia sem magia cerimonial. O quê? Se existe? Existe magia sem magia cerimonial. Não sei se tá dando para ouvir. Nossa, melhor. Desculpa, galera. Agora vamos. Se existe magia sem magia cerimonial. Se dá pra gente fazer magia sem isso. É possível. E aí eu fui conversando com várias pessoas e a maioria das pessoas não faz magia ou não entende magia sem a cerimônia, sem o ritual, sem a coisa. Porque tem um rolê até uma coisa artística, né? Não é do clímax, mas da catarse. Como é que você vai promover catarse? Sem a cerimônia ou sem alguma coisa do tipo. Olha, os sorrisos de canto de rosto da galera tá ótimo. Pensativa aqui. Ninguém concorda comigo. É que eu sou muito... Não. Eu classifico os esquiacultos como um excelente sistema mágico e não tem nenhum processo cerimonial envolvido nele. É totalmente mental, espiritual. É mental e espiritual, mas peraí. Você faz coisas e você tem um método ali, não tem? Uma coisa que você faz e você se prepara e você... Não necessariamente. Por exemplo, tem uma anedota contada a partir de uma situação com o Sper que eu acho fantástica e interessante, que ele estava na casa de um cara e o cara falou, beleza, então me prova que o teu método funciona. Eu vou pensar numa coisa e eu quero que você adivine o que eu estou pensando. Aí ele falou, escreveu, tal, pensou, escreveu um sigilo, pum, bateu na testa, e aí uns minutos depois, alguém bateu na porta e falou, senhor, eu trouxe os seus chinelos. Era o mordomo do cara trazendo chinelos, que foi o que o cara pensou, e o Sper na hora sacou, e com o trabalho dele, ele conseguiu pegar. Ele também utilizava os sigilos para vender quadros, por exemplo. Tem um processo cerimonial, né, como a gente conhece, se a gente for pensar cerimonialmente comparando com Golden Dawn, por exemplo.
né? Ah, mas a Golden Dawn tem uma estrutura do caralho, aí a gente tá falando da igreja católica, irmão. Quando você fala de magia cerimonial, Aí é foda, né? Mas você não acha que tem uma coisa, até o ato de pintar, o ato da pintura da coisa, e é cerimonial, porque você tem uma metodologia para desenhar aquilo, aí a gente vai cair em outras coisas, né? Porque o cara era artistão. E aí o jeito como ele fazia isso é outra coisa. Mas eu fico pensando sobre o método mesmo, se o método já não é uma cerimônia. Deixa eu A feitura perguntar, da coisa. quando você falou sobre magia cerimonial, esse pacote, esse conjunto de palavras, magia cerimonial, ele costuma apontar para uma tradição específica de magia cerimonial. Quando você diz magia sem ser cerimonial, você quer dizer magia sem estar nesse framework? Ou você quer dizer magia sem nenhuma forma de ato, ou processo, ou procedimento aqui? Eu acho que eu fui cagada na forma como eu me expressei. Mas assim, o meu ponto é o seguinte, eu acho, do meu jeito de entender, até da forma como eu vivo a coisa, que magia não é uma coisa mundana, não dá para eu fazer aqui no mundano. Quando eu digo no mundano, não é para mim a mesma coisa fazer uma receita de bolo. Eu tenho um método, vou fazer uma receita de bolo e tudo mais. Eu tenho que subir numa nuvenzinha, eu tenho que, enfim, ir para um outro lugar, um outro tipo de concentração, para conseguir executar aquilo. Quando eu digo subir em um outro lugar para conseguir sair da questão do mundano e fazer uma coisa que não é da minha vida comum, é disso que eu estou falando. Ficou muito doido, né? Tá bom. Não. A gente entendeu. Eu quero comentar. E aí, partindo daí, é que eu digo sobre magia cerimonial. Não estou falando sobre a tradição da Golden Dawn e sobre esse tipo de coisa. Estou falando sobre qualquer tipo de ritualística ou de ritual que a gente se proponha. Entendeu? Ou que conversa com o método, mas entra em outro lugar. Aham. Alguém vai falar. Eu queria comentar, assim, porque eu venho da tradição da magia do caos. Tradição é ótimo, né? Eu venho da magia do caos, assim. Não dá tempo de dar tradição, ainda não. Magia do caos tradicional. A verdadeira. Não, porque a minha é quântica. Não, mentira, pelo amor de Deus. Tá chegando o Breno aí, hein? Breno botou as calças antes do Flávio Watson. Do Flávio. Vê aí, Júpiter, se ele já fez a inscrição. Então... Mas então, eu venho da história da magia do caos, assim, né? E o que eu entendo é que existe uma diferença entre cerimônia e você ter um ato ritualístico. Porque qualquer ato, para mim, que envolve sentido é um ato ritualístico. Qualquer ato que você põe sentido nele, ele se torna um ato ritualístico. Uma paciente minha me falou uma coisa essa semana que eu achei bonita demais, assim, que ela falou assim, que a quarentena para ela está vivendo em estado de cerimônia. Ela falou, a quarentena para mim é um estado de cerimônia. É o que ela está fazendo da quarentena dela, né? Assim. Então, isso eu entendo que é possível fazer qualquer ato magístico, ele precisa ser um ato que tenha a introdução do sentido, da plenitude do sentido. E aí, talvez ele seja um ato ritualístico. Mas o campo magia cerimonial, para mim, ele envolve uma outra história, assim, né? Cinto de leão, enfim, triângulo, né, e tal, aquela cena bonita e tal de fazer. Uma parafernália específica, né? Todo um, né, negócio, assim, uma sala grande, não dá pra fazer em casa, assim, não cabe aqui em casa. Faz no astral, pô. Então, assim, a história eu acho que toda magia ela é um ato ritualístico, mas eu não acho que toda magia precisa ser cerimonial. Isso é pelo menos como eu entendo. Eu acho que eu vou começar a usar essa palavra no lugar de cerimonial, que vai me ajudar melhor para explicar. Eu vou começar a usar, olha, ritual, galera, por aqui.
Que eu acho que talvez realmente se adeque melhor. É. Não, e eu digo isso até certeza. porque é como a gente constrói sentido na palavra cerimônia, né? Principalmente, é isso. Eu falei cerimonial e vocês, Golden Dawn! E essa estrutura da magia tradicional. Esse tipo de magia tradicional. Eu acho que se você existe aqui, habita aqui, o seu ato mágico ele deve partir daqui também. Seja através de coisas que você faz consigo, como o Hatha Yogi, que pratica alquimia com o próprio corpo, seja através de fantasias que você encena ou cerimônias com parafernálias que você atribui poder e significado. E aí, a partir daqui, você constrói realidades. Então, por isso que eu acho que vai ser muito difícil fugir de magia, no sentido de provocar alterações da realidade de acordo com a vontade, né? Magia sem existir uma contraparte aqui. Alguma forma de você se conectar mundos, né? Cadê o Então, a magia assentamento? cerimonial, como Cadê o pacote, assentamento? Tem que ter um assentamento aqui, senão não tem um rola. assentamento. A gente tá falando de corpo, né? Ou seja, Cerimonioso. Mas uma punhetinha, pelo menos, vai rolar, né? Que ousada! Esse pessoal do Cal só fala nisso, rapaz. Olha só, Raquel, eu ia falar com você o seguinte, embora seja liberal o papo, tem um documento, né, que é muito legal, um ensaio do Crowley chamado Entusiasmo Energizado. Eu acho que ele fala algumas dessas questões que você levantou aí e dá aponta algumas direções de métodos, né, sem ser o dessa magia cerimonial propriamente dita. Que ele fala muita coisa de você incitar o gênio ou descarregar o gênio da garrafa dele, né? Então ele fala muito no método dos gregos, que era em cima de 3 deuses, né? Dionísio, Apolo e agora não estou lembrando, deixa eu ver se eu acho isso. Alguém lembra aí de cor, não? Dionísio, Apolo e Afrodite, né? Vinho, sexo e música. Então, mas é o método grego, né? Somos brasileiros, a gente deve ter alguma coisa melhor nesse sentido. Carnaval. Mas olha, o teatro oficina me fez entender que teatro grego e carnaval é a mesma coisa. Mesma coisa, né? E que Dionísio é igual a Exu, né? Olha, jogado lá na arena dá o mesmo efeito. Quer dizer, Exu é maior que Dionísio, né? Vamos Hoje, destruindo Iopan. Iopan, né? O Belo chega, tá no Iopan. Num momento ótimo. Salve, Pitágoras. Salve, Moro. Deu um tapa na barba. No momento Covid aí, eu dei uma diminuída. Tapa? Diminuiu. Olha, eu tô esperando tanto Flávio Otis, mas você chegou, vou fazer para você a pergunta que era para ele, Breno. Vamos ver. Já chegou assim. Olha só, olha o que eu tô aqui na minha mão. Eu te mostrei esse. Esse aqui, cara, ele é muito legal. Ele é de 1976. Não dá para ver, não, mas confia em mim, que é 76. Confia em mim. É legal. Aqui, ó. Garantia Legal pra caramba. Aí, pô, eu fui lá naquela página lá, né, cara? Na página 44, está escrito aqui. A1, let it fill me. E aí? E aí? É feel ou é kill? Vou te contar um caso em relação a isso. Tava gravando pro que nós estamos fazendo, né, da colagem de pessoas falando, e eu fui fazer essa parte, né? Aí fui falando, quando chegou nessa parte eu fiz e continuei o resto do texto, assim. Preencha como que você quiser. Let it kill me! Cara, assim, eu não tenho propriedade histórica para bater o martelo.
eu acredito que se tem pessoas que estão seguindo por um caminho, seguindo por outro, a gente vai ver o resultado disso, de você falando do filme, o Let It Kill Me, o que acontece, né? Porque é um pedido para si, pra dentro de si, né? Eu não sei... Eu, na real, como sendo um bom libriano, eu vou revezando as duas para ver qual que me apetece mais. Tá vendo porque eu fiz a pergunta para ele, gente? É um apaziguador, né? É o Breno, pô. Fogo no parquinho! É. Mas é engraçado, Assim, né? alguém aqui, tirando o Breno, usa o kill? Não, só para saber. Tirando o Breno. Nope. Nem você, né, Romulo? Nem o Rômulo, gente. Eu confesso que eu até tenho a versão com Kill Me, né? Eu comprei e tal, mas o meu tá riscadinho lá, fiz questão de riscar. Aquele cara que espizinha, né? Como é riscar o negócio? Leak paper no livro sagrado. Ele é muito bom, né? Porque assim, eu penso o seguinte, o cara, beleza, o cara recebeu, o cara escreveu e depois ele lançou impresso. Ele que recebeu lançou impresso com filme. Aí depois alguém aparece e fala, não, mas eu acho que é filme por conta disso, disso, daquilo outro. Pô, quer saber mais do que o cara que recebeu? Acho que não funciona muito bem. Esse é o meu modo de raciocinar. Tem aquela questão que são 220 letras K. Se a pessoa coloca o kill me, vira 221. Acho que não. Acho que não creio, é? Não creio. Mas tudo bem, gente, é só uma brincadeira. Não é pra te botar na berlinda não, Breno. É porque você é o cara que, bicho, você é o... Cara, uma vez eu fiquei brisando nessa do filme O Kill Me, a única solução que eu cheguei pra harmonizar as duas coisas, é sabe aquela história do sapo que você põe um cigarro e a bola ele explode, assim? Tá dando fio e kill ao mesmo tempo. Hã? Com essa história, é muito de e sapo não tem como fazer respiração inteira, então se você põe um cigarro na boca do sapo, bora ele explode, tanto que ele enche de... Ele De explode? desenho. É o que diz a lenda de interior. Caralho. Desenho animado. Não, mas não tem que fazer a junção de duas polaridades, não tem todo um trabalho que tem que fazer em relação a isso, então tem que, por que não brincar com essa nova dualidade, se é fio ou se é kill? Como que fio e kill cabe ao mesmo tempo? Sei lá, É um cigarro dentro, essa imagem de um cigarro dentro da boca de um sapo explodir não dá muito, não é tipo muito brincadeira. Virou um meme do papo, sapo fumando. Alguém faz esse meme. E o John Fortune passa na vassoura. Olha, gente, Quem tá assistindo ao vivo, não façam esse experimento, é muito errado. Não façam. Isso aí. Para fechar, porque assim, já Flávio teve Watson... um sapo que morreu em Telemann. Já tiveram muitos. Flávio Watson falou aqui que, pô, ficou pegado no trabalho, não vai conseguir. Beijo, Flávio, tranquilo. Outras terão, agora que a gente sabe que pode fazer isso, né? Uma personagem que a gente não falou do livro, que eu acho que vale a pena, assim, para a gente ir para os finalmente, é o seguinte, gente. Rose Edith Kelly. Personagem importante pra caramba na história da recepção do livro. Para muitos, foi ela que recebeu Aiwas, né? Se Aiwas fosse um caboclo, né? Aquela coisa assim. Foi ela que recebeu e ditou. Para muitos. Não sei, eu estou aqui fazendo meu personagem Cid Moreira, né? Animador de plateia. Mas vamos falar sobre a Rose Edith aí. A importância dela para vocês. Ou se não teve importância.
Silêncio, galera. Ó, tipo, Eu acho que para mim é interessante enquanto pensar em como esse livro foi recebido. Se ele era aquela questão que eu estava trazendo, se ele era um poeta incrível ou se realmente isso é um livro muito louco e santo, baixado e recebido. E eu curto mais a história do Conto da Sereia. Então, eu amo a ideia de que você teve que precisar de uma médium para receber o livro. Mas o que eu fico pensando é sobre esse papel dela enquanto mulher dele e toda uma história que o livro já traz dentro de uma Mulher Escarlate. E eu acho que me incomoda um pouco como isso foi levado, sabe? sim. Porque no final ela é só um canal. Pelo Me menos incomoda foi também. contado, né? Me incomoda muito, sabe? Eu gosto da ideia, mas eu preferia pensar que ele é um puta poeta, porra. Sabe? E sei lá, ele recebeu, mas enfim, eu não consigo pensar sobre isso. Só me incomoda essa parte, sabe? A mulher, o canal, e aí ela aproveitava desse lugar, a ela nunca foi dado nenhum crédito. Enfim, complicado, né? É uma época Complicado. complicada. Eu não sei se não foi dado nenhum crédito, mas a visão do papel feminino em rituais assim, pelo menos um paradigma mais antigo é que é somente um canal mesmo. A mulher é somente a taça em si, ela só recebe, né? Só que esquece que ela também verte, né? Mas antigamente em tratados de fazem essas magias simbólicas sexuais, a mulher era só um canal. E querendo ou não, o Crowley, se você for ver alguma das coisas que ele escreve, ele ainda é muito apegado a essa visão antiga. Fala. Mas isso está mudando, gente. É, Só digo isso. Eu acho que está mudando. O próprio Diego falou comigo uma vez sobre, como é que é? Soronema, né? Que ela proclamou já a palavra do próximo Aeon, né? E o papel de proclamar, né? De, assim, de dar vida, né? Que era inerente aos homens, né? Ela conseguiu sair na frente e fazer isso, uma coisa que uma mulher, né? Fazendo um papel masculino. Ou seja, isso já mostra que a analogia que tinha antigamente, né, de que o verbo, né, o sêmen, né, não está mais só no homem, também está na mulher, transcendeu a função somente biológica e fisiológica. Na realidade, ambos têm as duas polaridades, né? Então, por que não inverter os papéis? Pode ser feito. É porque pelo que eu estudei, eu vejo que o pessoal antigo é muito apegado à questão fisiológica mesmo, sabe? Questão estética. O homem com piruzinho, como é que a polêmica, homem de azul, mulher de rosa, o pessoal era apegado a isso, até porque a magia era uma questão de correspondência, né? Então, não teria como você, querendo ou não, quebrar essa questão das correspondências, né? Que é acima, embaixo, que é direita, esquerda, questão. Pode sim, pode sim. Pode sim. Não, é isso que eu tô falando que pode, mas é que como. antigamente não podia. O pessoal não conseguia. Podia sim. Poder podia, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Pitágoras. Vou te dar um exemplo simples. Muito foi dito lá atrás sobre a criação do mundo, certo? Até quase 1920, muita gente tinha como ideia que o mundo foi criado pela luz divina, certo? Tem muita gente importante no meio esotérico que falou até 1800 muito sobre como é que o mundo era feito e tudo mais, e as contas para chegar nesse sétimo dia. Por exemplo, Eliphas Levi e o Cagliostro, por exemplo, nunca souberam que existiu dinossauro. Eles não sabiam. Toda conta deles vai estar fadada ao fracasso, correto? Correto. Crowley não sabia o que era DNA. Essa galera não sabia como é que funcionava. Não tinha microscópio. Então, eles não têm dados científicos para fazer o negócio direito. Então, se você a gente pode resgatar um monte de coisa daquela época, mas assim, necessariamente não lembrar que a gente sabe que é fucking DNA hoje em dia, é a mesma coisa de negar dinossauro, sabe? Porque a luz antiga lá era... Porque a conta do livro de Daniel dá... Não dá, porque eles não tinham noção de tempo histórico da Terra. Então, quando a gente vai falar de coisas
dessa forma, a gente tenta resgatar uma certa sobriedade nos textos antigos. Principalmente quando fala de fisiologia, eles não sabiam que tinham DNA. Eles não sabiam que tinham DNA. Eles estão necessariamente defasados, todos. A gente pode mas estão errados. Falar de antigos aí que também não sabiam o que era DNA e não tinham esse tipo de limitação. Por exemplo, pegando emprestado o exemplo da minha antiga tradição. Se você pegar o Hatha Yoga Pradipika, que Bernardo Malamute aí conhece, no começo do texto, ele fala sobre a linhagem, como isso é muito importante lá. Ele fala sobre a linhagem dessa tradição de Hatha Yoga. Os primeiros nomes, ou seja, os mestres, os primeiros grandes mestres, que foram tão importantes, que foi o nome deles que foi recordado, foram todos mulheres. Eu não vou dizer todos, então a grande maioria mulheres. E a gente tem no nosso folclore infinitos exemplos de mestras xamãs, as bruxas. Essa história de que é reservado ao homem a palavra e a mulher o cálice, eu acho que é uma história muito moderna, na verdade. Uhum. Considerando o tempo de humanidade que a gente tem. É muito moderna. E foi um período que a gente, não é à toa, que chamou de Idade das Trevas, né? A Idade Média. A idade que as pessoas eram burras, cara. As pessoas viveram essas associações porque elas eram burras. As mulheres só são cálices. As pessoas perverteram muitas coisas para fazer com que o patriarcado funcionasse como ele funcionou, entre muitas aspas, né? Chamar isso de funcionar é muito difícil. Uhum. Então, eu não acho não, que os antigos achavam isso. Os antigos, entre vírgula, os antigos aqui do ladinho, antigos sim. de muito pouco tempo atrás. Os europeus, branco europeu, homem branco europeu. Homem branco europeu. As tradições matrísticas, elas têm uma... É isso, assim, quando você pega as tradições iógicas, a maioria delas vêm de tradições matrísticas, né? O Tantra, ele tem uma origem no feminino que é um negócio que não dá para falar, né? É um homem branco europeu que inventou esse negócio e contou esse mito, né? Que a palavra é do homem. Na verdade, não é questão de inventor, né? É a tradição esotérica ocidental, na qual, como eu estava conversando agora há pouco, é a base da magia cerimonial, né? Então, não tem... esse aqui é o negócio. Querendo ou não, né? Tem ainda, pelo menos na figura do Crowley, ainda tem um pouco desses elementos. Né? O Crowley era total um fruto desse tempo dele aí. Ele era totalmente um fruto desse tempo dele. Tanto que a gente está aqui há 116 anos depois, falando, Rose, querida, muito obrigado. Aparece, né? Cadê você na história? Você deve ter sofrido horrores nessa lua de mel, porque, pelo amor de Deus, né? Caralho! Vamos combinar. Vamos transar, peraí que eu vou invocar as ondinas. Foi bacana. Fala, Breno. Você levantou a mão? Uma coisa que o pessoal esquece, mas o irmão da Rose era da Golden Dawn. Ah, é? Foi ele que apresentou os dois. Então, assim, ela estava habituada, provavelmente, aos papos do que rolava. Ela podia não ser uma praticante oficial. Sim. Também não temos a voz dela. E é muito louco isso, né? Porque só indo na tua, Breno, é muito louco, porque a gente não tem documentação de todo mundo. Ela pode não ter participado da Golden Dawn, mas ela pode ter tido uma produção absurda sem documentação, por exemplo. Sim. Ela não tem voz na história, né? Por isso que é muito importante, gente, fazer um ideário muito louco, fazer que nem o Crowley, tá? Depois... Não é à toa que o nosso sagrado começa com uma deusa falando. Imagina se alguns tivesse feito lá o dia dela tu, tivesse ajeitado as coisas tu, tivesse feito se tivesse sido metódica como o Crowley foi, talvez a gente estivesse conversando sobre outro contexto completamente diferente. Sim.
E vale a pena lembrar aqui, coisa que o Iaô falou, que a Nema, eu conheci a Nema, eu conversei com ela poucas vezes, infelizmente ela faleceu, né? E ela era uma, desculpa, ela era uma velhinha fofinha. Eu ficava assim, caraca, bicho, eu tô falando com a Nema. Ela tá falando com um brazuca sul-americano, nada a ver e tal, isso e aquilo. Antes, outros brasileiros já tinham falado com ela, né? O Euclides tinha correspondência com ela. E é uma figura sensacional, assim. Ela acessou uma outra corrente lá, e entra aquela questão meio que de crença mesmo. Ela acessou uma outra corrente, que é a corrente Ma'at, né? Ela tem já uma palavra diferente da nossa, que é um eu silencioso, né? Eles têm a palavra lá, eles fazem lá os trabalhos dela lá. É muito engraçado. Mas eu fico vendo assim, por exemplo, uma vez ela falando comigo, eu fiz uma pergunta para ela e ela fez. Tem um monte de gente que gosta, até perguntaram aqui do caminho da mão esquerda, mas eu conheço poucos trevosos que fizeram de fato o Liber 231, né? Que é o Liber Arcanorum, o Liber que você vai trabalhando as clifotes de cada sefirô da árvore. É uma coisa um pouco complexa, um pouco, digamos, complexa. Vou ficar por aí. E eu conheço 3 pessoas que fizeram, né? Duas dessas pessoas escreveram a respeito, né? Que foi o Grant, Night Side of Eden, o outro foi o Mota, e com aquele Liber 231 dele lá, e a Nema. A Nema fez esse trabalho. Trabalho que um monte de gente fala, não, porque eu sou trevoso, eu faço goiás, faço isso, aquilo. E eu sempre pergunto, já fizeram o Liber 231? O pessoal fica quieto. Porque é punk, né? E a Nema fez. E, quer dizer, ela é tudo que não é esse estereótipo esperado de magista eurocêntrico, digamos assim. Ela é canadense, super... Eu nem lembro se ela era canadense, eu tô chutando que era. Mas ela era super magista mesmo, uma super pessoa. Foda, saudade da Nema. O Panay Penumbra lá dela é fantástico. Fantástico. Aquele Magia Telêmica de Maat também, vale a pena. Quem não conhece. Gente, estamos chegando nas nossas configurações aqui, nas nossas deliberações finais. Alguém quer dar os seus últimos recados, falar alguma coisa que não tenhamos falado? Olha, a Paula tá com uma cara de quem quer falar. Tô não. Hoje eu tô mais ouvindo. Não. Eu estava procurando se a Nema é canadense mesmo, mas eu não estou achando, gente. Foi mal. O Google não está sendo bom. Ela é brasileira! Eu acho que a partir do encaminhamento final dessa discussão, a gente tem um vídeo no canal da Badia sobre isso, né? Com a Sorofeza, assim, sobre o papel do feminino, né? A discussão do feminino na magia, o feminino inteiro, assim. E eu acho que isso, se a gente pudesse ter mais conversas sobre isso, sobre o papel da identidade de gênero, onde a gente está hoje, eu sempre acho essas discussões super importantes e necessárias, especialmente não sei, né? O meio magístico nosso, ele clama por isso. Eu acho que tem um livro muito bom do Terence McKenna, que é O Alimento dos Deuses, que ele vai falar dessa relação antiga que o ser humano tinha com a natureza, que ele perde justamente quando há essa mudança do domínio pelo feminino para o patriarcado, né? Essa nossa civilização mais moderna, digamos assim. E até onde eu percebo, o homem em geral, né, a humanidade em geral, perde muito mais desse contato, então perde o acesso a esse mundo mágico que era algo normal, sendo vivenciado diariamente, do que quando era uma sociedade matriarcal. Então, acho que a gente perdeu muito mais do que ganhou quando há essa mudança, né, do matriarcado para o patriarcado, que a gente passa a ter uma relação mais utilitarista, inclusive da natureza, né, do mundo ao redor. Então, eu acho que esse resgate do feminino, não só em Telemann,
mas no caminhar espiritual e iniciático é muito importante para todos nós. Então, acho interessante a gente estar discutindo isso aqui hoje. Meu professor de yoga dizia uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele falava assim, Deus é muito sábio. Ele deu um pedacinho de carne a mais para o homem e tirou metade do cérebro. Então, não tem as coisas assim. Cada secreto se transforma. Gente, finalizando da minha parte, eu queria falar, só antes do seguinte, agradecer a todos vocês aqui e a todos vocês aí do YouTube, né? Tem a galera que depois vai ver botando as dúvidas e tal. Falar que tá rolando uma coisa muito legal, que foi um vídeo que o Flávio produziu, o Breno falou que está ajudando aqui também, eu acho que a equipe toda do Kallen, que é essa leitura dos versos do livro da lei. Tem gente de tudo que é canto fazendo, né? Eu acho que aqui todo mundo participou. Tá muito legal. Né? Acredito que sim, tá muito legal. Então vale a pena. Onde a gente acha isso, Breno? Está no YouTube do Kallen? Está só no Facebook? Não, como é que tá no YouTube. Acho que eu faço a Raquel falar. Tá. Então, ele tá no YouTube do Kallen, lá no canal da gente. Ele também tá compartilhado através do Twitter, Facebook. E a gente tá tentando agora subir pro Instagram. Tudo vai dar certo que a gente faz. Estamos tentando formatos agora. O negócio aqui tá inovação tecnológica. Dando nosso Usar melhor. o TikTok, galera. O TikTok é que tá dando parada agora. Ai, amigo, a gente mal tá conseguindo gerir as redes que tem. Mas, né, tem que ser jovem, né? Tem que alcançar, né? Mas eu acho que... porra, que massa que você falou do vídeo. Pra gente foi um pouco... bem emotivo, bem emocionante fazer. Porque... eu nunca tinha visto um vídeo desse trazendo várias pessoas... Como elas leem o livro. E várias carinhas diferentes lendo o livro. E vendo pessoas conhecidas. Quando eu vi o Rômulo, por sinal, que leitura belíssima, meu amor. Foi muito elogiado. Que loucura! Olha, eu recebi um elogio do Rômulo aqui, ó, que se eu mostrar... eu vi. Perigosíssimo. Eu vi. Tem uns amigos em comum aí que ficaram bem emocionados. Mas eu acho que tem uma coisa muito louca de você ver como cada um lê, né? E como são diferentes as leituras. Enfim. E aí estamos aí aguardando o segundo e o terceiro livro. Isso. E é isso. E aí a gente tá... Pode fazer merchan aqui? Claro. Sábado a gente tá... Pode! Sábado a gente estava planejando fazer uma grande festa online, dando o nosso melhor para ter uma... Não vai ser igual a festa que se faz no Rio, né? Mas a gente conversou muito internamente e não dá para deixar passar, em especial no momento que a gente está vivendo, fazer alguma coisa, a gente precisa fazer. E aí a gente vai fazer uma live, acredito que a partir das 15 horas, que ela vai estar aí sendo veiculada, tudo indica, através do YouTube, através das nossas redes sociais. E é isso, muito obrigada, gente. Aê. Legal, vou estar nessa live rave aí também, como eu tô lá nas festas. É isso aí, live rave, leve sua cerveja, venha participar. Né? Bom, vamos aproveitar e fazer o merchan também, né? Júpiter, estamos com livros na Amazon, hein? Não estamos? Isso aí, o Lado B da Besta, né? Já saiu, foi publicado lá na Amazon, tem excelentes textos, 8 lições sobre yoga. Pequenos ensaios. Assim, é um livro bem interessante porque reúne textos importantes para quem estuda Telemann, né? E não são textos muito conhecidos do grande público, né? Mas que são de extrema importância para entender o processo iniciático dentro de Telemann. Depois eu coloco nos comentários aqui o link para quem quiser. Por que você não bota isso aí no PDF? Tem lá os PDF, cara. É só pegar. O que a gente fez foi agrupar e tem pequenos comentários sobre esses textos, sabe? Pequenos ensaios em direção à verdade. Eu comentei uma coisa ou outra. A gente tem a tradução do Frater Gimel do
lições de yoga, o 8 Lectures. Tem também o Sobre a Morte, que é um Liber mais da OTO, mas que eu resolvi traduzir e comentar. É o 106, né? Em 106, isso aí. E tem o Coração do Mestre. O que eu estou fazendo com isso? As pessoas falam, quero entender mais sobre Telema. Cara, toma, lê esse livro aqui que tem uns insights filosóficos, tem uma parte prática, se a pessoa quiser, e tem depois uma parte mística, né, que é o Coração do Mestre, que também daria um outro programa. Só esse livrinho aí daria um outro programa, né? O Coração do Mestre. Então é isso, gente. Está lá. Vamos apoiar os autores brasileiros, os trabalhos brasileiros, as ordens telêmicas brasileiras, né, as múltiplas linhagens. Eu sempre acho que fortalecendo a todo mundo, a comunidade, ela tende a fechar, né, e a evitar que a mensagem de Telema seja uma coisa meio à la Bangu, ou, né, do jeito que cada um quer. Acho sacanagem falar de Bangu assim. Sacanagem. Foi mal. Desculpa. Eu vou mudar. É que seja do jeito que faz o que tu queres e não faz o que quiseres, né? Não seja lá a moda Juiz de Fora, né? Sabe como é que é? Boa. Parece agora tá em Angra dos Reis. Não sei. Então é isso, gente. Uma coisa importante com relação ao livro é que a capa é uma arte de nosso Frater Ruhr. E tá maravilhosa a capa. Tá bem legal. É o rabisco. Eu faço música. Aquilo ali foi um momento rabiscante. No Instagram da Abadia tem o link para comprar na Amazon, gente. Vocês também podem clicar lá. Vende seu peixe, Breno. Vai. Eu fico feliz de ver os outros fazendo peixe. Acho que isso que é legal. A gente tá um na live do outro, um contribuindo para o outro, e acho que quando a gente somos todos estrelas, mas quando eles estão constelados, a gente forma um signo lindo. Isso aí, querido. Então é isso. Iaô, quer falar algumas últimas coisas? Só beba água e converse com seu anjo. Então... É isso. Então é isso, gente. Fumo? Fumo. Vou dar uma pausa aqui no YouTube, então. Quer dizer, 93. Luiz pode fazer isso, né, Luiz? 93. 93, gente. 93. Bom, a gente não falou pra galera ficar em casa, né? Nossa, isso é foda. Tinha que ter falado. Já parou o YouTube? Parei, acabei de parar, mas eu acho que eles pegaram, a gente não falou pra galera não sair de casa. Muito bom. Legal. Ai, gente, obrigado aí, viu? Bem, galera. Todo mundo Oi, aqui? tá tudo bem? Bem, tá bem, também. Cara, essa semana foi um pouco mais de ansiedade, né? Engraçado. Não sei como é que foi pra vocês. Pra mim, essa semana foi um pouco mais ansiosa. Estou fazendo as minhas coisas. Eu tive 4 pacientes essa semana contaminados. Caramba. 4 positivados. 3 são médicos, 3 são anestesistas, ou seja, foi intubação. E ele tá há 30 dias dentro de casa e provavelmente foi iFood. Entregador de iFood. Caralho. Que bosta. Velho. Desculpa perguntar, você é médico também ou você... Eu sou psicanalista.